De volta com Tá na Área, ao vivo para você, aqui de São Paulo. Essa é a minha última participação, mas antes quero chamar para você acompanhar mais um episódio da nossa série, o Clube dos Sete, que conta a história dos 7 vencedores, dos clubes vencedores do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, 2003 para cá. E hoje é a vez do Corinthians, que foi campeão em 2005, 2011 e 2015. Acompanha que tá bem legal, dá uma olhada. O Corinthians não é só um time e uma torcida, é um estado de espírito. Aqui a homenagem por um dia tão especial, por uma conquista tão importante, para um ídolo aí que sempre representou muito o Corinthians. Elias pro Ronaldo, a posição é legal, fez o corte no Triguinho, pede no meio, Elias por cobertura, golaço! Ultimamente o torcedor corintiano está acostumado a vencer, ganhar títulos. De 2000 para cá, teve Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial e 3 brasileiros. O primeiro na era dos pontos corridos foi lá em 2005, com um time meio brasileiro, meio argentino, lembra? O craque era Carlitos Tevez, comprado por 60 milhões de reais para ser o camisa 10, e mandou bem em campo. Foi o artilheiro naquela temporada com 20 gols. O Carlos Alberto, lance boa para Tesuel! Tevez para o Corinthians. Tevez tinha a companhia de Mascherano, Seba Domingues e do técnico Daniel Passarella, além dos astros brasileiros da época, Carlos Alberto, Nilmar e Roger Flores. O Carlito era mais tímido, né? O Javier também, o Mascherano. Mas o Seba já era mais extrovertido, já se juntava mais com a rapaziada. E aí o Betão começou a fazer essa ligação entre os brasileiros e o Carlito e o Mascherano para que tudo começasse a caminhar de maneira mais legal, né? Para que eles entrassem na brincadeira, começassem a entender como funcionava o jeito do brasileiro. E aí foi uma química que deu certo. Mas temos que ser homem, temos que dar a cara, temos que enfrentar as dificuldades. São Paulo pode abrir a contagem logo de cara, bateu o Rogério, a batida! Mas o início do Brasileirão de 2005 foi tão ruim que o técnico Daniel Passarella não resistiu à derrota por 5-1 para o São Paulo. O vice de futebol do Corinthians, André Sanches, explicou os motivos da saída de Daniel Passarella do Corinthians. É isso aí, eu acho que ele cometeu alguns enganos e o dia a dia do trabalho dele, infelizmente, não rendeu como a gente esperava e chegamos a essa conclusão. Enquanto o time não anunciava um novo comandante, o interino foi Márcio Bittencourt. Foi difícil essa transição, né? Porque nós, jogadores, acreditávamos no Márcio. Mas a diretoria entendeu que numa reta final, ou nos últimos jogos, na hora de definir, poderia lhe faltar um pouco de experiência. E tomou a decisão do Antônio Lopes. Lopes chegou para seguir o trilho até o título. Mas no meio do caminho, um caso de polícia caiu como uma bomba no futebol brasileiro. A máfia do apito foi um esquema criminoso de apostadores que envolveu 2 árbitros brasileiros em 2005. Os árbitros eram Paulo José Danelon e Edilson Pereira de Carvalho, então árbitro FIFA, o Edilson. E não era um esquema muito ousado, tanto que os árbitros eles tentavam garantir a vitória dos favoritos. O lucro do bando, para vocês terem uma ideia, estima-se em valores de hoje, por exemplo, não passaria assim de 80 mil reais. Era um esquema relativamente pequeno para o tamanho da mancha que ele deixou no futebol brasileiro. Naquele ano, 11 jogos apitados pelo Edilson Pereira de Carvalho no Campeonato Brasileiro foram anulados. O Corinthians teve 2 jogos remarcados. Daqueles 11 apitados pelo Edilson, 2 jogos foram remarcados. Uma derrota para o Santos, na qual, curiosamente, e isso as escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal e o Ministério Público confirmaram, o Edilson tentou garantir a vitória do Corinthians. O Corinthians havia perdido também um jogo para o São Paulo, desses 11 jogos apitados pelo Edilson, eles foram remarcados.
Quando as novas partidas foram disputadas, o Santos já estava mais enfraquecido, o Corinthians estava melhor tecnicamente. A gente ganhou os jogos. A gente não ganhou ponto no tapetão, a gente não ganhou ponto por erro de arbitragem. A gente foi dentro do campo, jogou bola, foi lá na Vila Belmiro e ganhou do Santos. Depois foi no Morumbi e empatou com o São Paulo. O que isso tem de errado? Pra gente, a nossa consciência está super tranquila. A gente fez os jogos, ganhou dentro do campo, botou a bola dentro do gol e foi campeão. As faixas tá aí, medalha tá aí, o bicho tá no banco. O que mais que falta para... Mas as pessoas gostam de falar, né? Como, na época, fraudar resultados de jogos não era tipificado na legislação brasileira como crime, eles acabaram impunes na justiça, porque o Edilson e o Danelon nunca mais poderão apitar jogos de futebol. Mas a legislação mudou. Hoje em dia no Brasil, graças a esse caso, fraudar jogos de futebol é crime. Então os próximos Edilsons e Danelons, se forem pegos, serão devidamente responsabilizados criminalmente também. O campeonato ainda teria outra polêmica, dessa vez envolvendo Corinthians e Internacional, times que brigavam pelo título. Vai enfiar pro Tinga, lance bom. Márcio Rezende vai mostrar cartão pro Tinga, como se ele tivesse feito um teatrinho. Já tem cartão, tá expulso. Foi uma disputa entre Fábio Costa e Tinga. Pro Inter, pênalti. Pro árbitro, simulação com direito a cartão amarelo, o segundo do Tinga no jogo. Ele foi expulso. Foi pênalti, hein? Eu também acho que foi pênalti, Jota. E olha, o erro da arbitragem que pode ter interferência no resultado da partida e no campeonato. A decisão do Brasileirão de 2005, então, foi para a última rodada. O Corinthians perdeu para o Goiás, mas o rival Inter também não venceu. Aí o título ficou com o time galáctico. Corinthians campeão brasileiro de 2005. Primeiro título. Ojalá que sea muito, pero el primero es muito importante, ¿no? Fábio Costa, Eduardo Ratinho, Marinho, Betão, Gustavo Neri, Marcelo Matos, Rosinei, Carlos Alberto, Bruno Otávio, Teves e Nilmar. 6 anos depois, em 2011, uma nova conquista com um time totalmente diferente daquele galáctico. E o discurso do Tite confirmava isto. Time é feito de campeões, não de astros. Começava ali a história dos 2 anos mais vitoriosos do Corinthians. O início do Brasileirão daquele ano foi arrasador. Em 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate. Uma delas, aquela inesquecível goleada de 5-0 no rival São Paulo. Posse de bola do Corinthians, o chute! Foi, na verdade, excepcional, né, ter um início como aquele, porque teve um peso muito grande, já que a competição é tão longa, para você chegar a uma conquista. Antes desses 10 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, teve eliminação na Libertadores e derrota na final do Campeonato Paulista. Tite balançou, mas não caiu. E o time, então, teve que se reerguer para achar outro rumo, mesmo que com problemas. Durante o Brasileirão de 2011, um episódio marcante foi quando Tite tirou o capitão Chicão do time titular. Paulo André entrou em seu lugar na zaga, mas o novo líder surgiu na lateral direita. Colocar uma faixa num momento tão importante que pode estar te levando a uma conquista de campeonato brasileiro, isso muda muito, né, a ponto de você ter que rever um pouquinho os seus pensamentos e conceitos, e fazer de tudo para não mudar o seu comportamento, porque você passa a ser mais visado na tua fala, no que você está cobrando dos teus companheiros ou não, numa própria entrevista, né? Liderança, vontade e gols. Uma fórmula que cada vez dava mais certo. Liedson, o artilheiro, que foi apelidado pelos torcedores de Lied Show. Adriano,
o talismã naquele jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, em que o Corinthians precisava vencer, e venceu mesmo, por 2-1. Adriano passou, bola para ele, dominou, vem a batida, gol do Corinthians! De maneira dramática, o Corinthians vira o jogo no Pacaembu. Adriano, o imperador. Júlio César, Alessandro, Paulo André, Leandro Castan, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, William, Emerson Sheik e Liedson. Esse time do Corinthians precisava de apenas um empate na última rodada para levar o título. Mas algo que não estava nos planos deixou a história dramática e, de certa forma, especial também. 4 de dezembro de 2011. O dia começou triste para os corintianos. Sócrates, ídolo do clube, tinha partido. 8 horas depois, lá no Pacaembu, o Corinthians conquistava o Campeonato Brasileiro daquele ano. Um título dedicado ao Magrão, com um gesto histórico do eterno camisa 8. Jogadores, torcedores, um minuto de silêncio difícil de aguentar. Um episódio muito triste, né? Perder um ídolo, um cara que sempre representou e muito o torcedor corintiano, a alma corintiana, a entidade Corinthians, né? Então, para nós foi um baque muito grande. Em 1983, Sócrates havia dito: quero morrer em um domingo, e com o Corinthians campeão. E ele foi atendido. Sofrido como tinha de ser, o Brasil se veste de preto e branco. O Corinthians é pentacampeão brasileiro. O Planeta Bola agora é Planeta Hospício. O bando de loucos domina a terra. Em 2015, o Corinthians já era o campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. E o técnico, de novo, aquele velho conhecido. Tite ficou um ano afastado dos campos, mas não do futebol. No retorno ao Corinthians, o técnico quer mostrar que aprendeu novas estratégias de jogo. Com intensidade alta, tanto com concentração quanto com velocidade na sua execução. Estou voltando ao Corinthians extremamente satisfeito e gratificado. O Tite é um cara que eu tenho um carinho muito grande, porque ele me deu oportunidade, me deu confiança. Mais uma vez o time teve que renascer depois de derrotas. Eliminação na Libertadores e no Paulistão. Naquele início, ninguém acreditava que o Corinthians venceria o Brasileirão. Mas o tempo passou, as vitórias aconteceram e depois de superar o Sport por 4-3, a liderança chegou e foi assim até o fim. Gol do Corinthians! Na arrancada, foram 17 jogos sem perder. Luca e seus gols. O renascimento de Wagner Love. Além de um trio que deu o que falar. Renato Augusto, camisa 10. Rapaz, esse trio aqui foi bem falado aqui no Brasil, né? Eu, Renato Augusto, Elias. Acho que o entrosamento foi muito bacana, muito importante. Renato Augusto, um cara muito inteligente de se jogar. Elias também, quando ele passava ali, a gente estava no entrosamento. Então foi um trio que deu muitas alegrias aí para a torcida corintiana. Os 3 e mais 8. Cássio, Fagner, Felipe, Gil, Wendel, Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson, Malcom e Wagner Love. O título foi longe de casa, no empate com o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro. Corinthians, hexacampeão brasileiro! Aí a comemoração completa teve que ser em Itaquera num outro dia. E que dia para os corintianos!
O time reserva goleou o rival São Paulo por 6-1. E ficou gravado aí, né, na memória de todos os torcedores corintianos e também dos São Paulinos, né? O título brasileiro representa muito para mim, ainda mais conseguir com um time dessa expressão que é o Corinthians. Eu só tenho que agradecer ao Corinthians por ter me dado a oportunidade de jogar aqui e de ter conseguido esse título para a torcida corintiana. A conexão entre todas essas histórias é a torcida do Corinthians, que não muda. Em momentos bons e ruins, permanece ali, fiel. A grande força do Corinthians é a emoção que a torcida passa para o time, algo numa dimensão que nenhuma outra passa. Espetacular, mais um episódio da série Clube do 7.